Pessoal, tudo bem? Voltando um pouco ao que a gente vinha discutindo na aula passada, que eram os primeiros socorros psicológicos. A gente, quando pensa nos primeiros socorros psicológicos, a gente pensa em reações a trauma, algum trauma. E quando a gente pensa em relação a traumas, de uma maneira geral, a gente tem como alguns eventos que são estressores traumáticos. Por exemplo, aqueles que vão se referir à violência interpessoal, como assaltos, sequestros, agressões físicas, acidentes de trânsito, abuso sexual, e as catástrofes naturais, enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, epidemias, ataques de animais, avalanches, tornados, entre outros. Então, dentro da ideia de trauma, a gente tem situações que são de eventos naturais e situações que são provocadas pelo homem, como a gente também pode ter situações mistas. Quando a gente pensa o coronavírus, hoje, a gente tem as duas situações mistas. A gente tem algo que é natural, é um vírus, mas a gente tem a dimensão que ele vem tomando tem a ver também com algo do ser humano. Do não cuidado, da gente não ter ainda vacina, medicação, não deixa de ser um evento estressor também. Mas a gente tem esses dois grandes blocos de eventos estressores traumáticos. Aqueles que se referem à violência interpessoal e aqueles relacionados a catástrofes naturais. A gente pode elencar 4 grandes blocos de sintomas pós-traumas. A gente tem os físicos, os emocionais, os cognitivos e os interpessoais. Os sintomas físicos referem a problemas físicos, por exemplo, insônia, fadiga, tensão muscular, alteração do desejo sexual, reações de sobressalto, taquicardia, náuseas, perdas de apetite. E o surgimento desses sintomas pode ser uma tentativa do organismo se manter sempre preparado para um novo evento traumático. Emocionais, a gente tem o medo, a raiva, a vergonha, ressentimento, choque, luto, culpa, desesperança, desamparo, entorpecimento. Essas emoções também vão tentando adaptar o sujeito à nova realidade e demonstram uma avaliação do ocorrido e as suas consequências. Também são reações pós-trauma. Os sintomas cognitivos, a gente tem confusão, desorientação, dificuldade de concentração, tomada de decisão, déficit de memória, entre outros. Interpessoais, a gente tem isolamento e reclusão, ou mesmo a necessidade extrema de estar controlando. O que a gente pode pensar é o seguinte: esses sintomas, tanto físicos, emocionais, cognitivos e interpessoais, eles são esperados diante de uma situação traumática, diante de um pós-trauma. O que a gente vai avaliar, e há isso em outras aulas, é a intensidade e a duração de alguns desses sintomas. E aí isso pode significar uma necessidade de um cuidado muito maior. Os primeiros socorros psicológicos, eles objetivam justamente isso, que esses sintomas, eles aconteçam, se é que aconteçam, e eles vão embora de uma forma mais rápida. E não fique permanente como a forma que o sujeito tem de lidar diante de uma situação que ele passou, diante de um trauma. Pensando nisso, vamos entender um pouco da epidemiologia nesses aspectos. Ou seja, cerca de 30% das vítimas não se recuperam após a manifestação dessa sintomatologia, nem sequer meses após o ocorrido. Então, são pessoas que vão precisar de um atendimento mais a longo prazo. Elas podem desenvolver transtornos, como transtornos relacionados a substâncias psicoativas, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtorno de estresse agudo e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, são 5 blocos de transtorno que essas vítimas do estresse, de um trauma, podem desenvolver quando não se recuperam, e são 30% delas. Tá? Das vítimas envolvidas em desastres e tragédias que já desenvolveram o transtorno do estresse pós-traumático, de 30% a 40% eram vítimas diretas do evento. 10% a 20% faziam parte da equipe de resgate. 5% a 10% faziam parte da população em geral. Então, o que a gente pode pensar? Diante de uma situação traumática, como vamos dizer o coronavírus, 30% a 40% de pessoas que podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático eram vítimas diretas, pessoas que tiveram corona. 10% a 20% faziam parte da equipe que estava de cuidado. E 5% a 10% a população geral. E ainda vai ter um grupo pequeno de pessoas que não vão exibir no início sintomas do transtorno do estresse pós-traumático, mas sim de uma forma mais tardia. Mas o transtorno do estresse pós-traumático a gente vai discutir numa aula posterior, ok?
O percentual que se recupera e retorna à rotina é um percentual grande, né? A estimativa é que as reações agudas ao estresse, tanto emocionais, físicas, interpessoais e cognitivas, elas são transitórias e decrescem em 42% da vítima já no primeiro mês. E em mais 23% até o final do primeiro ano posterior do evento. O acompanhamento é necessário. E aí o objetivo de intervenção nessa crise é de aumentar esse percentual de sujeitos que se recuperam logo depois da tragédia e acelerar um processo de recuperação. Esse acelerar vai depender de cada sujeito, mas com apoio e a orientação e acompanhamento do psicólogo se torna melhor. Então, voltando aos primeiros socorros psicológicos, né, seriam intervenções conduzidas nesse período inicial, que devem ser breves, focadas no presente, e tem como objetivo reduzir e prevenir dificuldades psicológicas a longo prazo. A gente pode chamar de debriefing psicológico, que é justamente essa intervenção conduzida nesses primeiros dias após uma exposição traumática, focada na expressão de sentimentos e relatos da situação traumática e também no processo de psicoeducação em cima das reações que podem ser esperadas. A gente tem os protocolos, né, dos primeiros socorros psicológicos que foram padronizados para atendimento de vítimas. São protocolos internacionais que trazem uma padronização para atendimento dessas vítimas. Como vocês sabem, a gente já falou em algumas aulas anteriores, o Conselho Federal de Psicologia está trabalhando em montar para a gente o nosso protocolo brasileiro. Tá? Esses primeiros socorros psicológicos, eles podem ser iniciados imediatamente após a ocorrência do acidente, são direcionados para crianças, adultos, familiares que foram afetados direta ou indiretamente com um evento traumático. Os primeiros socorros psicológicos, eles objetivam reduzir o estresse inicial e engajar esses sujeitos em estratégias de enfrentamento mais a curto e longo prazo. Tá? Podem ser aplicados, os primeiros socorros psicológicos, eles podem ser aplicados por qualquer profissional da área de saúde mental, mas especialmente, principalmente, primordialmente, por psicólogos e por psiquiatras. A gente pode dividir conceitualmente em 9 etapas os primeiros socorros psicológicos. Primeira etapa, preparação, onde ocorre o desenvolvimento de estratégias adequadas de acordo com a população que foi afetada, manejando os focos de intervenção de acordo com o sujeito de maior risco. Então, a gente tem que pensar quem é que está em maior risco ali. Né? É uma avaliação muito dinâmica e tal, e a gente vai pensando nesses focos de intervenção. Os primeiros contatos, que são procedimentos nos quais o profissional ele vai se apresentar à vítima de uma maneira muito empática, não intrusiva, tentando atender às necessidades básicas imediatas, que seriam necessidades fisiológicas, de água, de abrigo, de proteção, e assim a gente vai chegando e acolhendo esse sujeito até entender as necessidades psíquicas dele também. Segurança e conforto seria a terceira etapa, onde a gente vai promover uma rede de apoio, auxílio nas questões de luto, promoção de informações necessárias, acompanhamento e reconhecimento de corpos. O que a gente tenta manter? O máximo de estabilidade, segurança física e emocional para aqueles sujeitos que foram envolvidos no trauma. Né? Nesses primeiros socorros psicológicos, a gente sabe que a gente tem vários profissionais em várias frentes. Eu tenho aqueles que vão realizar aquele primeiro atendimento, eu tenho esses que vão dar segurança e conforto nesse momento de reconhecimento de corpos. Estabilização seria a quarta etapa, né? Seria uma etapa que se torna necessária para aquelas vítimas que estão sobrecarregadas, que parecem estar no limite. Né? A gente acolhe esse sujeito, vê a situação e orienta eles a necessidade de procurar um profissional, que sejam acompanhados de uma forma mais contínua e, dependendo da situação ou não, vai ser necessário o uso de medicação e a gente precisa encaminhar para avaliação do psiquiatra. A quinta etapa seria a busca de informações. Quando a gente garante as etapas anteriores, a gente deve com cuidado e começar a buscar informações desses sujeitos que sejam úteis para o acompanhamento desses sujeitos no futuro. Histórico de traumas anteriores, ideações suicidas, a própria saúde física, sentimentos de culpa, de raiva, de vergonha, né? Quem é esse sujeito e quem é essa família que eu estou ali? Isso pode ajudar no manejo futuro desses sujeitos. Assistência prática seria a sexta etapa, né? Essa vem reforçar o papel do profissional na execução de um plano de ação para o atendimento dessas necessidades desses sujeitos, como, por exemplo, buscar serviços de saúde, documentações necessárias para esse sujeito, que muitas vezes, dependendo da emergência do desastre,
perdeu tudo. Sétima etapa seria o contato com o apoio social, né? Com toda essa rede social de famílias, instituições de saúde, espirituais, centros comunitários, espirituais e religiosas, se o sujeito gostar, se o sujeito necessitar, se aquilo foi importante para ele. Mas eu tenho que ajudar esse sujeito a dar uma continuidade na sua vida. Se eu perdi minha casa no bairro X e eu fui para o bairro Y, como é que eu posso manter a continuidade, os contatos sociais, tudo naquele espaço? O oitavo seria a estratégia de manejo, promoções de informações básicas sobre reações ao estresse, reações psicológicas comuns, a situação de trauma, perdas, as emoções que podem surgir, problemas de sono, problemas relacionados a álcool. Então você orienta o sujeito como que ele pode se perceber ou perceber o familiar em algumas situações que podem aparecer e, dependendo daquela situação, buscar um profissional de saúde mental, ok? A nona etapa seria o contato com os serviços de colaboração, que após esse primeiro acolhimento, os profissionais que vão acompanhar da vítima devem manter contato com os serviços de referência para que ocorra o segmento no auxílio a esses sujeitos, né? Então, as intervenções elas devem ser minuciosamente planejadas, considerando o impacto que esse tipo de evento tem sobre os sujeitos, como eles vivenciam. E tal intervenção deve possibilitar um acolhimento que o sujeito ele possa começar a pensar estratégias de enfrentamento, que a gente chama de coping, para essa nova forma diante desse trauma que aconteceu para ele, né? A gente hoje vivencia no Brasil uma situação de crise muito intensa. Então, que estratégias de enfrentamento a gente está propondo, né? Os psicólogos eles estão realizando alguns atendimentos individuais via Skype, né, e tal. Mas o que a gente pode pensar já prevendo algo pós-situação para prevenir a qualidade de vida e a saúde mental desses sujeitos? Hoje eu penso muito nesses profissionais de linha de frente que estão lá atendendo e que não conseguem parar nem um minuto para pensar um pouco neles. Então, eles precisam pensar, né? Então, o que a gente da saúde mental pode estar fazendo por ele? O que a gente pode estar trabalhando na perspectiva educativa, de educação e saúde, para que esses profissionais não se sintam tão abalados nesse momento? Como que a gente pode estar fazendo isso, né? Então, obrigada por esse tempo que vocês ficaram me escutando, né? Vamos preparar outras aulas, ainda trabalhando os primeiros socorros psicológicos, ok? Mas um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida a gente está no fórum, nos chats, pode entrar em contato comigo, que a gente vai tentar acolher da melhor forma possível. Beijo, se cuidem e, mais importante, fiquem em casa.